já estou de antemão agradecendo aos meus ouvintes. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a missionária, um pouco da vida da missionária Cida, essa mulher linda, maravilhosa, que é a minha missionária. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a vida dela e vivendo um propósito, né? Porque só vive o propósito quem aguenta o processo, viu? Só vive o propósito quem aguenta o processo. Eita, processo! Amém? Missionária Cida, se apresente, fala um pouco de você. Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Deus em Cristo vos abençoe. Para mim é um prazer estar aqui com a missionária Jo, que também é minha ovelha, para a glória de Deus. E vamos falar um pouco da minha trajetória até chegar a este momento, fazendo a obra e a vontade do Senhor Jesus. Amém? Vá. Continue falando aí um pouco da sua vida, como foi a sua convenção, conta a sua história, para que muitos venham também a entender que as coisas ruins acontecem na vida delas, mas, porém, Deus ajuda a gente a se superar de tudo. O povo tem um ditado que o tempo é quem cura. Não, quem cura é Jesus Cristo. Ele só deixa o tempo necessário para a gente ser curada, né? Então, fala aí um pouco de você. Vamos lá. De antemão, eu quero deixar aqui para os nossos amados ouvintes e que estão nos assistindo nesta noite, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que está escrito nas Santas Escrituras. Deus é poderoso para fazer abundantemente entre vós todas as graças, a fim que, tendo sempre em toda suficiência abundante em toda boa obra. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Quero que você guarde, pois medite nesta palavra, pois esse versículo ele retrata um pouco dessa trajetória a qual eu tenho passado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos começar um pouco resumindo sobre a minha conversão. Pois quando eu tinha 7 anos de idade, eu aceitei a Cristo numa concentração. Mas como a minha irmã não era cristã e nem o meu pai, que já dorme no Senhor Jesus, eu tive que voltar e não permanecer. Passou-se o tempo, eu venho a casar. Mais uma vez eu volto aos braços do Pai. Por influência, que muitas das vezes, missionária Jo, a gente deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem e a voz do inimigo, que também transfere através daquele que assim se deixa ser usado por o mesmo. E nesse período, o meu esposo, ele não era cristão. E havia um desgaste, tanto da minha parte como da parte dele. Porque eu tinha que cumprir com o meu chamado, ao qual o Senhor Jesus me chamou, mas também tinha a impossibilidade com o meu esposo de permanecer fazendo a vontade do Senhor. E eu não suportei. Eu simplesmente voltei atrás. E nesse período que eu voltei atrás, passou-se muitos anos. Tive os meus filhos cresceram. E quando foi um certo tempo, eu estava a trabalhar na casa de um irmão, na Santa Lúcia, e haveria uma festividade, aqui no Clima Bom, conhecida na Assembleia de Deus já Primitiva. E eu recebi o convite da minha irmã. Aí eu disse... Nessa época ela já era crente? Sim, já era crente, a minha irmã. E ela dirigia esse departamento. E eu cheguei e disse, eu vou. Deu aquela vontade dentro do... Sabe quando arde no seu coração? O desejo de você estar ali. E ardeu. Aí eu disse, eu vou para casa. Eu vou também para a festividade. Se você for me buscar na minha casa, eu irei. O meu irmão olhou para mim e disse assim, vá para casa que eu vou lhe buscar. Quando o Senhor quer trabalhar na nossa vida, quando Ele tem um propósito,
Não adianta você correr. Verdade. Não adianta você se esconder. Porque o Senhor Jesus, se a gente subir, ele está. Se ele descer, também ele ali se encontra. Ninguém se esconde do Senhor. Não, ninguém se esconde do forte, olhar viu? É forte. do Senhor Jesus. E na noite que aconteceu, eu fui para casa. Aí meu irmão demorou a chegar e eu fiquei com aquela aflição. Digo, ele não vai vir mais. Aí eu troquei de roupa nos meninos, no meu esposo, e nós fomos. Ele chegou. Ao descer do carro, quando eu vou adentrando na igreja, que eu olho para a frente do púlpito, eu vejo um senhorzinho diácono, que já dorme no Senhor. Eu vi a semelhança do Espírito Santo completamente na vida daquele ancião. E eu me derramei em lágrimas. Eu já adentrei dentro da igreja, me derramando em lágrimas. Fiquei sentado, baixei a cabeça e só chorava. O interessante é que quando o Senhor tem as suas normas, as suas maneiras de trabalhar na nossa vida, não importa a localidade, não importa o tempo, nem aonde você vai estar. Quando ele tem um chamado, ele vai lhe buscar. É verdade. Ele vai buscar porque ele tem algo a concluir. E não pode ser interrompido os projetos de Deus na vida de nenhum. E eu fui. E na hora do convite, quem estava ministrando a palavra, eu lembro, claricidamente, parece que foi como se fosse hoje acontecendo. Era o pastor Edson Otávio. E quando ele lançou o convite, eu senti uma mão assim me suspendendo assim, ó, me segurando e me levando à frente do altar. E eu chorei muito. E nisso a minha família todas me rodearam, chorando, se alegrando. Mas até aí foi bom. O ruim é quando você escuta palavras de onde não deveria escutar, desacreditando em você. Desacreditando até mesmo no chamado e no propósito de Deus na sua vida. E eu escutei muito isso. Ao sair daquela congregação, eu voltei à minha casa e dentro do carro eu escutava. Havia uma aposta. Você sabia disso? Havia uma aposta. Um dizia assim, eu dou uma semana. Outros diziam, eu dou 15 dias. Aí você pode fazer uma pergunta e os amados ouvintes também fazer. Por que deram uma semana e 15 dias? Porque assim, quem olhava para a irmã Cida hoje, a missionária Cida, jamais imaginaria que eu chegaria onde eu estou. Porque havia algo que me prendia muito. E isso fazia com que as pessoas, ou os meus familiares, desacreditassem que verdadeiramente eu iria me firmar diante de Deus. Aí eu paro um pouco e fico pensando, quantas pessoas não escutam palavras de deixar você desanimado? Às vezes a pessoa até quer participar de algo, quer aceitar Jesus, o inimigo já prende o ser humano na cadeira para a gente não levantar. Uhum. Porque quando diz assim, quer aceitar Jesus, a pessoa até se alegra, mas aí vem o pensamento. E meu final de semana, a minha cervejinha, a minha saída para ir para a praia, para algum canto, não é que seja pecado, crente, ir para a praia não é. Mas eu quero dizer assim, as pessoas, o inimigo põe logo na nossa mente coisas que a gente vai dizer, se eu aceitar Jesus eu não vou fazer isso. Aí o inimigo prende a gente na cadeira e fica lá. Mas bom é que Deus, foi o próprio Deus que levantou a mão e te levou até o altar, aceitou Jesus. E aquela Cida que era, vamos dizer, entre aspas, estressada, mas para não dizer outro nome, hoje é uma outra pessoa, né? Mas fala da Cida passada. Bom, a Cida passada, ela tinha assim dentro dela uma vaidade fora do normal. Ao ponto deles não acreditarem que eu me firmaria diante do Senhor.
Eles não acreditavam porque eles olhavam para mim e só conseguia contemplar somente a Cida, sabe? Que fazia outras coisas. Cida, a velha Cida. Eles só conseguiam ver este lado. Entendeu? Eles não conseguiam ver a caminhada com Cristo, uma mudança de vida, uma melhoria, porque quem tem Cristo e quem serve ao Senhor, a sua vida é totalmente modificada. Porque quem tem Cristo tem uma mudança de vida, de comportamento, de atitude, de ação. É um novo ser. A palavra de Deus mesmo já menciona sobre isso. Quem aceita Cristo, nova criatura é. Não é verdade? E a palavra de Deus ainda é mais claro, que as coisas ficaram para trás. Não é verdade? Não podemos viver em cima daquilo que ficou. Mas as pessoas, eles olhavam para mim e viam dessa forma. Sabe? Mas o bom de tudo isso é que o nosso Deus, ele não vê como vê o homem. É verdade. Ele contempla o nosso interior. Ele sabe, ele sonda o meu e o coração de cada um dos seus filhos. E foi assim. E foi passando os dias, eu fui mudando radicalmente e foi causando na família um impacto muito grande. Foi um impacto muito grande. E nesse impacto, eu posso dizer para vocês que causou também levantar uma ira. O inimigo até mesmo usar o meu próprio esposo, que hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, está sendo pastor, me pastoreando, que acima de tudo, além de ele ser o meu esposo, ele é o meu pastor. E eu devo obediência a ele. E ao ponto o inimigo usar ele, sabe? Dele me afrontar, para não me permitir a estar na congregação. E isso me chocou. Foi um ponto que eu estava na igreja fazendo propósito de oração em prol da festividade. E ele foi até a igreja, coisa que ele nunca fez. Aí ele foi, chegou lá brigando, reclamando. E o meu pastor João, ele chegou e disse assim: filha, vá para casa. Aí eu disse: não, pastor. Eu tenho algo a concluir com Cristo. Eu não posso deixar pela metade. E ao ponto de eu terminar o trabalho, fui para casa, cheguei em casa, dobrei os meus joelhos e não fui orar. Eu não conseguia. Eu não tinha força para orar. Eu só tinha força para chorar. Eu chorava, eu gritava. Eu dizia: Senhor, como é que pode? O Senhor me tirou de um lugar que ninguém jamais poderia tirar. Nem a minha própria família apostou que o Senhor poderia fazer uma mudança de vida em mim. E o Senhor fez. E, Senhor, não vou permitir, Senhor. Ou tu converte o homem, e sem choro. Não foi conversando, não foi orando. Eu dizia em choro e lágrimas. Eu gritava dentro de casa. Eu dizia: ou tu converte o homem, ou se eu tiro o homem do meu caminho. Mas o meu caminho contigo, nada nem ninguém irá interferir. Eu fiz esse propósito com o Senhor. Aí você pode dizer: mas todos podem fazer? Assim, o Senhor, ele sonda o nosso coração. A palavra de Deus diz que ele sonda a nossa mente e sonda o nosso coração. Ele sabe onde mora a verdade. Porque não era só uma palavra de aflição, não era só um momento que eu estava vivendo. Não. Era algo realidade. Era algo que eu estava sentindo dentro de mim. Um desejo, uma chama de estar na obra do Senhor. E ao momento de eu fazer tudo isso, você pode crer que o Senhor Jesus fez uma mudança tão grande na vida do homem. Você pode dizer assim, ou até mesmo os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, dizer assim: quanto tempo foi essa mudança do dia para a noite? O meu esposo saiu para trabalhar em Paripueira. Quando ele voltou, ele já voltou com a decisão. Glória a Deus. De nós sairmos de um lugar e vir morar aqui no Clima Bom.
foi aonde começou todo o nosso processo. O nosso processo foi muito longo. Foi muito difícil. Vim morar aqui e com os meus filhos pequenos. O meu esposo não era cristão ainda, mas ele mudou o pensamento dele, a atitude dele ao meu respeito com a obra do Senhor. Ele passou a ser mais compreensivo, aceitar, não reclamar. Engraçado que chegou a um ponto, digo, vou criar um susto nele, sabe? Vou criar um ponto de realidade na vida dele para ver se ele vai se acordar. Ele estava, lembro como hoje, ele estava pintando a casa, tinha terminado de fazer o piso e estava pintando a casa. E eu tinha chegado do trabalho e tinha um culto. Aí eu disse assim, eu não vou mais para a igreja não, eu não vou ser mais crente não, vou desistir. Aí ele regalou o olho para mim e fez, não, hoje você não vai não, eu vou dizer a sua mãe. Aí eu cheguei como aquele menino, sabe? Eu disse, se você deixar, eu vou dizer a sua mãe, vou reclamar a sua mãe. Eu disse, a minha mãe não manda em mim, eu já sou dona do meu nariz. Então a partir de hoje eu não vou não. Você não quer me acompanhar, por que eu vou? Aí disse, não, eu vou também. Aí imediatamente era festividade de adolescente. Perfeito louvor. Aqui na sub do Clima Bondeiro. E quando ele disse assim, eu me alegrei, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ele assistiu o culto, coração ainda um pouco endurecido, mas o Senhor já estava trabalhando de uma forma extraordinária, porque Jesus diz assim, o que eu faço hoje tu não entendes. É verdade. Não é verdade? Entenderás amanhã. E eu, muitas das vezes, eu indagava o Senhor, eu não, assim, colocava o Senhor ao canto da parede. Não, eu indagava o Senhor, perguntando ao Senhor Jesus, Senhor, por que todas essas coisas me sobrevêm? O Senhor conhece o meu caminho, sabe do meu nascimento. Até hoje não foi fácil. Eu não sou muito boa para falar a respeito. Porque assim, tem criança que tem o tempo de ser criança. Tem adolescente que tem o tempo de ser adolescente. Tem jovem que tem o tempo de ser jovem. Eu não tive infância. Eu não tive adolescência. Entendeu? A vida me empurrou de uma forma, eu tive que aprender com a vida, na realidade. Eu não tive esse prazer. Então eu fui uma pessoa, tive que casar muito nova, tá certo? Eu casei, não vou mencionar, gente. Perdoe-me. Eu não vou mencionar a idade que eu me casei, tá certo? Porque senão vai dizer que é pedofilia, né? Senão vai dizer também, assim, tem muitos jovens, adolescentes que podem estar assistindo. E também ser um incentivo. O jovem não é um incentivo. Cada caso tem sua sessão. E eu tive que casar muito nova, tá certo? Então, ao casar muito nova, eu também tive que aprender a sobreviver. Eu tive que aprender a ser dona de casa, ser mãe de família, entendeu? Ser chefe de família. Tive que me desdobrar, né, na realidade. E quando eu passei a ser cristã, eu achava que seria fácil, sabe? É porque, missionária, as pessoas, muitos pregadores nos dias de hoje, e assim, há uns tempos atrás, e há todo o tempo, não todos, toda regra tem exceção, mas muitos pregam a facilidade do Evangelho, e o Evangelho não é fácil. Pregam as rosas, mas não pregam os espinhos. É por isso que existe muita gente frustrada no caminho e desiste da caminhada. Primeiro, vamos dizer, quando você aceitou Jesus, sempre ficavam passando na sua cara, tu era assim, tu era assado e era aquilo outro. Hoje não lembro, hoje quer ser santa. Sabe qual é a passagem que me faz lembrar? É quando Davi chamou Ziba e perguntou se tinha alguém da casa de Saul. E ele disse, tem sim, meu senhor, porém aleijado dos 2 pés.
Davi não perguntou a qualidade do homem, o que ele era. Davi perguntou se tinha alguém ainda de Saul, né? Da geração de Saul. E ele foi logo dizendo os defeitos do homem. Traduzindo assim para nós, o inimigo não fica contente em ver a gente na presença do Senhor. Então ele sempre vai jogar na nossa cara o passado. Verdade. Só que louvado seja Deus, que Deus põe palavras na nossa boca e diz, já fui lá do Egito, hoje não mais. Hoje eu vivo em Canaã. É verdade. E é dessa forma mesmo. Mas eu lutei pelo meu casamento, lutei pelo meu esposo. Quando ele estava fraquinho, eu disse, não, meu filho, vamos. Quando não dava mais, a gente ajudava um ao outro. E foi assim. Aí comecei a trabalhar na obra do Senhor. Eu não gostava muito de tomar conta de criança, né? Como você mesmo já sabe. O pastor, ele me chamou e eu disse, eu sou muito grossa. Sou realista. E você sabe que tem mãe e pai que não gosta. Eu disse, não, se você fazer de acordo com o que manda as escrituras e as coisas certas, você vai ter o meu apoio. E eu viajei, fui para Taquarana. E quando eu cheguei em Taquarana, eu fui para um culto, eu louvando ao Senhor, junto com as irmãs, e uma criança. A criança fazia bem assim, ficava bem assim, de olho vidrado, olhando para mim. E eu sem entender nada. Aí eu baixava a cabeça. Aí de novo levantava. A menina estava olhando para mim. Aí a irmã chegou assim, Cida. Eu disse, oi. É a irmã Maria, vou citar o nome dela. A irmã Maria, olha para ali. Quando eu olhei, a menina estava com os olhos, sabe? Olhando para mim. Aí o Senhor Jesus disse, é a resposta que eu estou te dando. E eu comecei a trabalhar com as crianças. Aí eu fui pegando o jeito. Fui pegando assim, o jeito de amar. De dar carinho. De aprender. Porque não tem coisa melhor do que você aprender com as crianças. Com os jovens. Com os idôneos. Se você está no convívio, você aprende. E eu comecei a aprender. E o meu esposo, ele sempre me apoiava. Depois que ele aceitou a Jesus, começou a me apoiar na obra do Senhor. Ele, em momento algum mais, ele começou a reclamar, não. Deus começou a moldar ele de uma forma extraordinária. Ele começou a se doar para a obra, em todos os aspectos. Só que assim, trazendo para as pessoas que às vezes não quer fazer a obra porque o marido impede, não é cristão, tem filhos, tem aquilo que atrapalha, o negócio é a gente dar ouvido ao Espírito Santo de Deus e ele vai trabalhar em tudo isso, né? Se você tivesse partido para brigar, tá bem, não vou mais hoje para o culto, nunca mais eu vou, porque não tem futuro, meu marido não quer ir, ele não deixa eu ir. Aí desiste da caminhada. Mas o que é que eu quero que as pessoas entendam? Que você batalhou pela conversão do seu marido no joelho. Clamando ao Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo. Porque o homem não convence o homem do seu pecado. Só o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente vai jogar o pecado do outro na cara, dá ira e dá vontade logo de brigar, né? E quando o Espírito Santo de Deus vem e fala na tua cara o teu pecado, porque ele não humilha, ele mostra para a gente se arrepender. Não é isso? E a gente não tem força de falar nada. Só chora aos pés de Jesus. E se arrepende. E quando a palavra do Senhor Jesus diz lá em Salmo, que todos aqueles que choram serão consolados. Né? Todos aqueles que clamam têm respostas do Senhor Jesus. Entendeu? E eu passei a clamar, a orar e a apresentar a minha família nos pés do Senhor. Comecei, não foi fácil, mas eu nunca pude desistir. Eu sempre pude lutar, sabe, pelos objetivos. Se eu tivesse parado, vamos ver hoje. Vamos analisar nos dias de hoje. Se eu tivesse voltado atrás, naquele momento, o meu esposo hoje estava convertido
E o Senhor tinha concluído a obra na vida dele como pastor? Não, né? O que eles estavam fazendo nas farras que vivia, nas bebedeiras, nos caminhos errados que não era na presença do Senhor. Perfeitamente. Mas o Senhor, ele tem algo muito importante, irmão, na nossa vida. Quando o Senhor, ele faz a promessa, ele cumpre. É verdade. Ele cumpre. Passe os anos que passaram, né? Mas chega. Mas chega um momento que ele vai cumprir com as promessas dele. Havia uma promessa na vida dele, uma promessa na minha vida. Glória a Deus. E, como eu já avisei para vocês, eu perguntava ao Senhor, porque tudo aquilo me sobrevinha. Entendeu? E no momento que eu perguntava, eu não obtive respostas. Eu obtive silêncio da parte do Senhor. E cada vez mais que eu perguntava, o silêncio permanecia. Até um dia que eu estava na igreja, agora, depois de tantos anos, depois de 22 anos, eu vim ter a resposta que eu perguntei ao Senhor. Eu fiz a pergunta ao Senhor, por que eu sofri tanto, eu sofria, porque eu tinha que passar por tudo aquilo. Aí o Senhor Jesus diz hoje, como poderias tu ter experiência para passar? Foi como eu disse, né? Vive o propósito que suporta as lutas, as angústias, os processos. Porque não é fácil não servir ao Senhor. Não é fácil servir ao Senhor de jeito nenhum, irmãos. E não é fácil também estar pastoreando. Não é fácil ser esposa de pastor. Não é fácil, irmãos. Porque nós estamos lidando com várias pessoas. Cada um com uma mentalidade diferente, cada um com um propósito diferente, de um jeito diferente. E você tem que aprender e de uma forma sutil. Porque cada cabeça é um mundo, né? E complica. É complicado. Mas o Senhor, ele nos dá a direção de como conduzir tudo isso. Glória a Deus. E hoje nós estamos aí, né? Glória a Deus, teve um processo. Meu esposo foi separado para diaconato. Não foi fácil. Foi muita luta, muitas perseguições. Quando foi separado para o presbitério, também. E quando ele foi separado também, e agora ele está como um pastor pastoreando. Ele sabe, eu sei que a gente sentimos na pele. Então a gente sente. Quando você passa, você sente, aí você vai ter amadurecimento o suficiente de saber como lidar com a situação. É porque a vida de pastor não é fácil. Além de suportar a cada ovelha com cada pensamento diferente, o pior de tudo ainda é quando naquele grande dia entregar tudo ao Senhor, né? E ter que dar conta de cada uma delas. As pessoas, eles às vezes cobram muito o sol das ovelhas, né? Uhum. Mas os pastores em si, ele tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de um pastor, quem está pastoreando, não é fácil não, irmãos. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, você vai ter que dar conta das almas, das ovelhas e da sua própria. Então, por aí você já tem noção que não é nada fácil. Não é nada fácil. Você, para falar, você tem que pensar 2, 3 vezes. Você, para agir, tem que pensar, raciocinar bastante. Para tomar uma atitude, ter uma ação mais ainda. Você vive como se fosse assim, vou dar essa simbologia, numa casca de ovo. Tem que estar pisando, sabe? Em casca de ovos, para não, porque se você pisar com força, vai quebrar. E quando tiver ali tudo se misturar, não vai ser bom. Entendeu? Então é muito complexo. O bom é que a gente hoje vivemos na graça. Porque se fosse no tempo da lei, Moisés, igual Moisés, né? Quando se irou e disse, tu vai ver a terra, mas não vai entrar. É verdade. Porque não é fácil, gente, não é fácil pastorear, não é fácil ser pastor.
Tem e nem esposa de pastor. Tem gente que briga, que faz uma luta, que quer porque quer, achando que só esse título, pastor, entra no reino dos céus. É não, querido, pastor é totalmente diferente do que muitos correm atrás disso. Se as pessoas bem pensassem, primeiro de tudo, Deus dá a quem não quer, né? Verdade. Deus dá a quem não quer ser. E muitos compram, muitos bajulam para poder estar lá, para poder obter o título. Não lembrando e não querendo lembrar ou não querendo saber, não sei se por não conhecimento, ser pastor é dar a vida pelas ovelhas. Ser pastor é ser, as ovelhas já tem que ser imitadores de Cristo, imagina um pastor. É dessa forma. E tem mais. Você mencionou uma passagem bíblica aí sobre Moisés. Você veja que tão difícil é pastorear, que Moisés, ele viu que estava tão cansado que o Senhor não permitiu que ele continuasse a caminhada. Foi passado para quê? Para Josué. Caleb, né? Entendeu? E quando Jesus chama, irmãos, não tem como você recusar. Porque você não vai viver o seu erro. Você não vai viver a sua própria escolha. Você vai viver uma escolha que Deus fez para você. É verdade. É uma escolha que não é sua mais. No momento que você abre sua boca e diz assim, Senhor, eu te aceito, faz o que tu queres na minha vida, você já está dizendo assim, você não tem domínio próprio. O seu domínio é Cristo. Paulo diz, já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. É porque não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Entendeu? Aí fica difícil isso aí. Mas o bom é que o Senhor Jesus, ele cuida da gente, tá certo? A gente devemos zelar e cuidar do nosso chamado. Porque há uma responsabilidade tão grande. Ultimamente as pessoas, irmãs, estão brincando, sabe com o quê? Com a palavra de Cristo. É verdade. Tá certo? Acha que só dizer assim, eu sou evangélico ou eu sou cristão é o suficiente. Não é. Ser cristão vai além de tudo isso. Você tem uma tão grande responsabilidade. Você não tem nem imaginação do que é isso. Sim, mas voltando para o nosso testemunho da senhora e do nosso pastor, chegue lá. Ele foi separado para diácono, para o presbitério, tomou conta de igreja, como foi? Bom, quando ele foi separado para o diaconato, a gente trabalhava, tomava conta de jovens e adolescentes. Éramos, na época, 60 jovens. Nós tomávamos conta. E era muito gostoso. Eu amava ter a minha casa cheia. Chegava ao ponto de ter os meus filhos ter ciúme daqueles jovens. Sabe? Porque tomavam café, almoçavam, jantavam na minha casa. Era assim, era a casa repleta de jovem. E era muito gostoso. Eu me sentia tão bem, tão bem. Meu esposo não tinha assim, esse preconceito, não. Tanto fazia menina como menino. Entendeu? Era muito gostoso ter ele na nossa casa conosco. Nós sentíamos verdadeiramente mãe e paz de cada um deles. E hoje, onde a gente encontra eles, eles nos tratam dessa forma, nos tratam com carinho, com amor, sabe? Com aquele respeito. E é muito bom isso. E passou-se o tempo, nós saímos do ministério e fomos para outro, a qual o meu esposo ele foi separado ao presbítero. Depois de um tempo, ele foi separado ao evangelista. E nesse período ele já estava tomando conta de uma congregação que tinha 110 pessoas, tá certo? Entre jovens e adolescentes, entre jovens, crianças e adultos. 110 pessoas, era mais ou menos nessa faixa etária. E
Nós ficamos lá ainda um ano e uns 5 meses por aí. Mas quando o Senhor Jesus, volto novamente, quando o Senhor tem um propósito, o vento sopra. É verdade. E às vezes você se pergunta por que aquele vento soprou. E fica se perguntando, mas por que aconteceu isso? Irmãos, na vida do chamado tem um propósito. Não é um chamado seu, é um chamado do Senhor. Não é você querer, é você ser o escolhido. O escolhido sofre. O escolhido sofre muito, muito. E teve esse vento que soprou. Uma missionária chegou para a gente e dizia assim, abre uma igreja, abre uma congregação, vocês têm um ministério próprio, outros pastores, vocês têm. Eu digo, não é o tempo de Deus. Porque você, quando está na direção do Senhor, você sabe quando é o tempo do Senhor. Você conhece quando é o mover e o agir do Senhor. Não quer adiantar as coisas, né? Não. Tu esperar o fruto amadurecer para poder ser colhido. Sim, sim. Porque o que acontece muito hoje, de muitas frustrações, é que as pessoas querem colher frutos, ele verde ou ele inchado. Né? Aí apodrece. Apodrece. Não vai adiante. Não vai ter bom aproveitamento. Certo? Quando você espera o tempo de Deus, ele se providencia a agilizar tudo de onde você menos espera. Foi o que aconteceu na nossa vida. Esse vento que foi soprado, a gente ficamos assim, se perguntando ao Senhor como seria, como iria acontecer, mas Deus estava já preparando tudo, sabe? Ele disse assim, você vai ter que voltar para onde você começou, sabe? Você vai ter que voltar para dar continuidade àquilo que foi interrompido. Foi assim que nós fizemos. Nós estamos hoje ali na rua Eduardo Jorge Lopes de Novaes, com a Igreja Assembleia de Deus Ministério Rebote, porque era uma continuidade do que Deus queria fazer. E nós não entendíamos. A questão era que nós não estávamos entendendo o propósito de Deus. E nós voltamos para o prédio, e foi algo tremendo, viu? Foi algo tremendo, tremendo, tremendo mesmo. Só quem viveu, quem estava presente, verdadeiramente, sabe o que aconteceu. É algo que não podemos falar porque envolve outras pessoas, né? Sim. Aí a gente não pode expor as pessoas, mas realmente foi algo tremendo que aconteceu. E nisso que aconteceu, houve a separação, né? De igreja, de denominação, de prédio, de tudo. Conte. E quando isso aconteceu, a gente ficou ainda congregando uns meses sem ter um nome. Um nome. E a gente começamos a orar, foram citados vários nomes, certo? Mas uma irmã estava orando. A gente orando também. E ela deu o nome Ministério Rebote. Entendeu? E a gente foi olhar o significado. E o significado deles é reinício. É lindo. E eu vim entender o reinício, porque a gente começou ali, de onde nada era, nada tinha. Jesus foi brotando através de muitas orações. E na realidade foi um reinício no sentido da vida pastoral de vocês. Sim. Porque quando saíram daquela congregação que foram para ali, dentro de 3 dias a gente fez tudo que foi numa quarta-feira, no domingo a gente já estava tendo culto. Deus abençoou de uma forma tremenda. Então, o reinício para vocês foram
foi, na realidade, o ministerial de vocês, né? O pastoreal, aliás, de pastorear as ovelhas. Então, não sendo, como eu já falei antes, não sendo o reinício, o rebote foi o reinício, porque Deus estava trabalhando na vida de vocês lá atrás e naquele instante Deus fez aquele mover e botou para o reinício para vocês, para que vocês viessem a fazer o que realmente Deus queria que fizessem. Sim. Para que a gente viéssemos entender o chamado. Que o Senhor Jesus queria um chamado particularmente com a gente, não envolvidos. Entendeu? Então, foi quando a gente viemos entender. Veja que foi algo dia 18, no dia 23, nós já estávamos com a igreja já toda formada, toda organizada, tendo o primeiro culto no domingo. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 23 de outubro. Então, foi coisa que só de Deus mesmo. Só quem espera no Senhor, que está debaixo das promessas do Senhor, vai entender o processo. Então, para que hoje nós estivéssemos ali, vamos completar agora 2 anos de ministério para a glória de Deus. Vai ser grande a festa, porque o Senhor Jesus é merecedor de honra e de glória para o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E o meu esposo, ele é uma pessoa, falar dele é um pouco assim, sabe? É um paizão, amigo, companheiro, sabe? Ele se doa, ele sente a necessidade e a dor do próximo. Ele é daquelas pessoas de silêncio, mas ele gosta das coisas tudo certinho, de amar, de fazer tudo como deve ser feito. Mas o Senhor Jesus, missionário Josiane, ele trabalha de uma forma extraordinária. Porque muitas vidas têm sido abençoadas. Glória a Deus. Muitas vidas têm sido alcançadas pela graça do Senhor Jesus. A honra não é minha. O mérito não é meu nem do meu esposo, do pastor Joséito. O mérito é completamente do nosso Deus. Glória a Deus. Missionária, está muito bom o papo. Muito bom mesmo. Eu creio que ainda dá para vir outra vez para a gente terminar. Aleluia. Falar do nosso pastor não tem nem como, né? Porque é uma pessoa maravilhosa, ele tira da boca dele para dar para os outros. Eu nunca vi pastor desse jeito. Pastores sempre estão ali só querendo comer a gordura das ovelhas. Não todos, pelo sangue de Jesus. Toda regra tem exceção, querido, pelo amor de Deus. Mas por conta de muitos, todos levam. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa uma palavra devocional para nossos ouvintes. Deixe um carinho, com todo o carinho do mundo que você deixa para que elas venham também guardar no seu coração as palavras que foram ditas aqui e também aprender a viver da sua história do zero para ficar com Cristo. Para sair do lamaçal do pecado para sentar na rocha que é Jesus Cristo. Para viver o novo de Cristo, né? É isso aí. Eu deixo para a meditação dos nossos amados ouvintes que está nos assistindo nesta noite, tá certo? Glória a Jesus. Que meu óculos não está muito bom não, viu? Mas vamos lá, viu? Preciso fazer outro óculos com urgência. O Salmo, irmãos. Salmo muito conhecido, glória a Jesus. Certo? Salmo 46. Salmo 46, irmãos. Ele está escrito assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, e ainda que as águas rugem e perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Não serão abaladas. O Senhor dos Exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai. Eu gosto desse versículo, dessa parte. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Só esse versículo. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Medite, porque você é uma obra do Senhor Jesus. Alguém acha que obra é só material. Não, você é obra do Senhor Jesus. A sua família é obra do Senhor Jesus. O seu ministério é obra do Senhor Jesus. A sua chamada, a promessa de Deus na sua vida é obra do Senhor Jesus. Não desista. Não olhe para trás. Não pare no meio do caminho. Mas prossiga, olhando para o alvo que é Jesus. Porque, por certo, o Senhor cumprirá todos os projetos que o Senhor tem feito para as vossas vidas. Tá bom? Um beijo, um abraço e fica todos com a paz do Senhor Jesus. E aqui nós estamos terminando mais um podcast, Fé em Ação, né? E na próxima terça-feira nós teremos mais com a psicóloga, que ela vai falar, dando continuidade da depressão, ansiedade e várias outras coisas. Peço a vocês, não percam. Já vai anotando aí, viu? Terça-feira. Amém? E eu aqui já agradeço a todos com a paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite de paz. Beijo no coração de todos. Amém? Deus o abençoe.